Salmo de número 1. Todos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Obrigado, Senhor Deus, por essa escritura, e rogamos ao Senhor que continue canalizando as tuas bênçãos sobre nós e o valor expiatório do teu sangue sobre nossas almas. Que saiamos daqui uma vez mais satisfeitos, regozijando. Sabemos que temos estado na tua casa, numa casa de oração, que é uma casa de adoração. Recebe nosso culto por tudo. Abençoa os trabalhos que estão sendo realizados em todo lugar. Abençoa todas as denominações, ou melhor, todos os membros. Abençoa os pregadores que estão anunciando a tua palavra. É impossível que essas pessoas que estão sob suas tutelas sejam abençoadas se o Senhor não usar os seus próprios lábios. Troveja através do pastor daquela igreja, e assim teu nome será exaltado. Ouve e nos atende no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Político não tem que estar no púlpito. O púlpito é consagrado para pregador. Não é nem para todos os pregadores, é para alguns. Primeiro porque tem que ser um pregador que creia no que prega. Então não é para todos os pregadores, é para aquele pregador que crê no que prega. Segundo, é para aquele pregador que sustenta no seu corpo a pregação. Não só no corpo, mas no espírito. Já foi falado muito esses dias. Não basta pregar a cura divina. Você tem que carregar a cura divina, porque você vai sofrer o impacto do problema do enfermo. Ele vem para cima de você. O pecado do pecador, o pecado do pecador vem sobre você. Você tira o pecado do pecador, porque o pregador tem não só experiência, mas tem comissão salvífica. Percepção e comissão salvífica. A pessoa é salva pela pregação do pregador. Se não houver pregador, não há salvação. Uma pessoa só é salva se escutar o evangelho através de lábios humanos. Mas esse indivíduo, que é Cristo, como disse o pregador agora, que carrega as marcas de Cristo, o sofrimento de Cristo, os pecados que Cristo carregou, ele vai pagar um preço caro. Então não tente pregar, se você não está disposto a levar aquele opróbrio. Paulo diz: saiamos fora do arraial levando o seu opróbrio. Você está disposto a enfrentar isso lá fora? Não, não está. Então o púlpito não é para político, mas também não é para qualquer pregador também. Tem que saber se ele vai suportar aquilo. Pregar sobre cura de leprosos. Melhor pregue sobre outro assunto. Quando eu falo isso, eu sempre digo: olhe para mim, porque eu falo coisas que eu conheço. Tenho a minha experiência e a experiência dos outros. Eu tenho um companheiro, vou citar o nome dele, porque ele não se escandaliza por isso, porque é ele que testemunhou, chamado Alci Gonçalves. Alci Gonçalves. Hoje está no mesmo hospital. Alci hoje está no mesmo hospital onde pregou. Em condições distintas, mas está lá, Valdinei. Alci Gonçalves entrou comigo naquele hospital. O trabalho ali era curar leprosos. Eu levava a ceia e ele entrava com a pregação. E assim vivemos ali por um longo tempo. Passado alguns anos, Alci já não saiu mais de lá. Já morava lá já estava hospitalizado. Agora era o pregador oficial lá dentro. Porque se contraiu a hanseníase.
contraiu a lepra. E ele usava essa expressão para mim. Por que eu contraí a lepra e o senhor não contraiu? Eu mesmo, com pouco entendimento daquilo, eu digo, acho porque a lepra não gosta de gente feia. É saber se você, pregador, tem resistência, tem anticorpos para pregar para leproso, para cancerosos, ter ministério no bairro Barreto, ter ministério em presídio. Peço a vocês, em nome de Jesus, que me perdoe, já está fora do meu assunto e parece que não vou voltar tão rápido. Vou me esforçar agora aqui, porque senão não termino de novo. Pregar em presídio. Você foi chamado para pregar em presídio. Você tem noção o que é entrar num presídio para pregar para pessoas condenadas que estão cumprindo pena? Não confunda presídio com delegacia. Não que nos presídios não possa ter pessoas inocentes. Ocorre. Mas numa delegacia são pessoas que estão sob investigação. São processos que ainda estão em andamento. No presídio, 99,9% são pessoas condenadas para cumprir pena. E lá contrai outras penas, outros crimes. Saem de lá pior do que entraram. Agora você vai me ouvir. É porque no minuto que ele fica no presídio, por mais de determinado período, que eu digo que é meses, ele já tem que ser oficialmente arrolado como membro de alguma facção. Estou fazendo uma revelação talvez irresponsável, que isso cabe aos promotores estarem na televisão e nas igrejas falando isso. Mas eu falo com conhecimento pleno do assunto. O prisioneiro, depois de X meses no presídio, ele só fica vivo lá e só tem acesso a algumas coisinhas na cantina, que a cantina é controlada por uma das facções. Ele só tem direito a algumas outras vantagens de vícios, das drogas que entram, seja chamada lícita ou ilícita. Só tem direito à toalha, só tem direito à cueca, que é só que eles usam lá, é toalha e cueca. Se pertencer a alguma facção. Se entrar lá e não se determinar para que lado fica, vai perder a cabeça. Porque ele é visto como um traidor. Vai para o tribunal do presídio. Vai para o tribunal daquele pavilhão. Escorregou no banheiro, decidiu se enforcar, qualquer coisa. Aparece milho de um motivo. Comeu uma comida infeccionada, etc. E pegou doença de rato, não sei o quê. Por que o senhor pregou no presídio, no leprosário e não pegou lepra? E por que o senhor vai ao presídio e não ficou no presídio? Eu fui candidato ao presídio, muitas vezes. Muitas vezes me tentaram levar a um presídio para ficar lá por um período e eu escapei. Talvez por isso que hoje eu estou fora dos presídios. Porque hoje, com a idade que eu tenho, não tenho mais condições de estar lutando para não ir para um presídio. Mas nunca queira ser pregador. Te conforma aí no banco, cantando, tocando e tal. Mas não pula para cá, não. Aqui não é lugar de político e nem do pregador que não sustenta a lepra. Que a lepra vai te pegar. A lepra vai te pegar. Presídio. Eu tenho sermões sobre isso, baseado em muitos exemplos. Eu vou repetir por isso. Não visite prisioneiro. Mas é o papai, não visite. Você não vai resolver nada.
Principalmente se ele é condenado. Ele tem que pagar pelo crime. Se ele quisesse estar tendo a companhia da esposa, ou do marido, ou dos filhos, ele não haveria ter cometido aquilo. Agora é hora de purgar. Estatística. É muito grande a cifra de mulheres casadas que visitam o marido, ou irmão, ou pai, seja lá quem for, em um presídio e nunca mais volta à mente ao normal. Espero também não me sacrificar no que eu vou dizer. Ela não entra para falar com o ente querido, para ter encontros íntimos, etc., sem passar por uma série de outros guardas. Ficar só com a palavra guardas. Nenhuma. E você avise as outras por aí. Não vá. Porque eu vi o pastor falar e o nosso pastor conhece o assunto. Você vai ter que ser mulher de muita gente lá para poder chegar lá no fundo do cárcere. É triste, lamentável, é estatístico, mas como pastor eu falo isso. Talvez para livrar alguém. A coisa é tão séria, eu vou contar um caso que ocorreu bem nessa porta aqui. Olhe para essa porta aqui. Bem nessa porta. Uma moça chegou comigo e disse assim: eu vim aqui mandado pelo senhor Edivar Oliveira, seu pastor, lá na Bom Sossego. Disse: onde o senhor conhecia o senhor Edivar? Eu estava andando pelas ruas lá do distrito e encontrei o senhor Edivar. E ele me falou da igreja e me falou do senhor. E o que o senhor deseja que eu faça? Eu quero que o senhor me arrume uma casa. Eu quero morar. Uma casa que fica na rua Bom Sossego, nos fundos da igreja. Só que o meu marido está preso, está 3 anos preso. E eu fui visitá-lo agora. E cheguei lá, tive que ser mulher para 5. Ela está contando a história dela, coisa que eu conheço de 100. Até que eu cheguei, meu marido. E ele me mandou a Bujaru levar um bilhete para uma família dele lá em Bujaru. Eu saí do presídio e fui a Bujaru, uma cidade aqui no Rio Guamá, levar o bilhete. Tratei com a família e às 18 horas eu procurei a balsa para atravessar para Santa Isabel e a balsa tinha saído. E eu fiquei solito ali numa praça e um cavalheiro chegou e disse: o que passa com a senhora? Eu contei minha história, estou dependendo da balsa. Se não tem balsa, só amanhã de manhã. E a senhora tem para onde ir? Não tem, não conheço ninguém aqui. Eu estou com um problema, porque eu também estou sem recurso, meu marido é prisioneiro. E eu vim trazer um bilhete da família aqui. Ela disse: mas que coisa, eu também sou prisioneiro. Olha aqui na minha perna. Ela mostrou a tornozeleira. Eu também sou prisioneiro, faz 30 dias que eu saí de lá. Vou passar 3 meses fora. Então eu conheço a sua situação. Não, fica conosco. Você pernoite aqui em casa e amanhã você vai. Ela foi para a casa dele, ele morava só. Naquela noite ela casou com ele. A expressão dela: naquela noite eu casei com ele. Então você vê que vocês estão ouvindo uma pessoa que conhece o caminho todo. Quer dizer casar? Eu assumi compromisso de viver com ele. A partir daquela hora, ele passou, eu aceitei ele como meu marido. Passamos um tempo lá e agora eu não voltei mais no presídio. E agora nós estamos aqui em Belém. Eu quero que o senhor me arrume uma casa para a gente morar. Disse: então volte lá, fale com o senhor Edivar, diga para ele recolher vocês lá na casa, etc. 2 dias depois eu voltei lá.
para levar um rancho para eles. A casa não tinha mais porta. No segundo dia que eles estavam na casa, brigaram lá, quebraram todas as portas e a pia. Eu cheguei lá, chamei a mãe de vá, ajeitamos, colocamos porta, ajeitamos tudo de novo. Olha, vê se você se aquieta aí. Aí a vizinha do lado direito da igreja, me ligou. Pastor, venha aqui que agora eles vão quebrar a casa. Aí eu fui lá, coloquei eles no carro, levei lá para o distrito. E lá aluguei uma outra casa e coloquei eles na outra casa. Fui para Castanhal. Essa jovem que é? Essa jovem é minha filha caçula. Ela estava com 16 anos. E a outra minha filha, que é traficante, convidou a minha filha caçula para ir ao presídio visitar o marido dela. 17 anos, melhor dizendo. E chegou lá, ela não pôde entrar porque era de menor. A minha filha foi, esteve com o marido, voltou. 3 ou 4 semanas depois, a minha filha completou 18 anos. Pegou a documentação e agora passou a acompanhar a minha filha traficante para visitar o marido que é traficante. E eu vou encurtar a história para o senhor. Só quero lhe dizer que depois de 5 anos que a minha filha passou a visitar o presídio, se tornou traficante e agora morreu com 8 tiros na costa. 8 tiros na costa. Isso que a minha filha arrumou foi visitando o cunhado no presídio. Quem está falando agora, esses 8 tiros que a minha filha levou, foi depois que ela passou a visitar o cunhado no presídio. Olhe para mim. Se deve dizer, então, esse homem sabe o que falar. Estou contando pequenos exemplos. Não visite presidiário. Não tente evangelizar toxicômano. Não vá evangelizar drogado. Não evangelize traficante. Não evangelize homossexual. Eu abri essa mensagem, está vendo aí? Que estava passando aqui. A voz de Deus nos últimos... Né? A voz de Deus. A voz do sinal. Eu fui buscar a mensagem pela uma expressão que o Mombrando usou e eu fui pegar a mensagem. Só que eu abri em determinado parágrafo, o Mombrando diz assim, 64. Nunca houve tanto homossexuais no mundo como agora. O mundo recebeu um batismo em 64. Sabe quantos anos faz isso? 60 anos. 60 anos. Houve um batismo de homossexualismo. Ele disse, eu cheguei já a ver na rua homem beijando na boca de homem. Aqui no Brasil não tem. Lá nos Estados Unidos, soube que já tem. Não vá você evangelizar homossexual. É um grupo de pessoas. Mas não cabe a você. Eu estive em São Francisco, na Califórnia. São Francisco é a capital. E eu estive numa igreja, ficava bem próximo do hotel que eu estava. Fiquei surpreso porque eu passei e vi uma cruz bem na frente. E no pé da cruz estava escrito, se Cristo passar em São Francisco, nós o crucificaremos. Mas era uma igreja evangélica. Como pode uma igreja evangélica com uma mensagem dessa? Aí eu voltei na igreja. Cheguei lá, o porteiro que me recebeu era homossexual. As levitas, todas homossexuais. Os músicos e o pastor também. Era uma igreja só de homossexuais. Isso foi em 83. Você pode calcular o susto que eu peguei vendo aquilo. Sabe quantos anos faz de 83 para cá? 41. O que não pode ter acontecido nos Estados Unidos nesses 41 anos? Isso pode chegar no Brasil a qualquer momento. A qualquer momento acontece. Você diz, alguém não tem que evangelizar? Eu acho que tem. São grupos distintos. Você tem comissão para isso? Eu tenho moço da nossa igreja. Aqui, da minha igreja. Jovens, moças, mulheres.
que se envolveram no homossexualismo feminino, porque foram evangelizar lésbicas. Porque é um espírito disfarçado. Se você vê uma moça ali na porta, na rua, beijando na boca da outra, você cospe e diz, isso não tem nada demais. Mas se você vê um rapaz beijando na boca do outro, você vomita. Então o homossexualismo feminino é disfarçado. Eu ainda não vi, me desculpem, mas eu tenho que falar, se é que eu sou o sentinela. Eu ainda não vi um rapaz aqui na nossa igreja convidar outro rapaz para ir para o banheiro, lavar as mãos. E nem um senhor, nem e etc. Mas eu tenho visto moças, uma moça se virar para outra e convidá-las para ir beber água. E depois tem que ir ao banheiro lavar as mãos. Depois tem que ir no espelho se maquiar. É muito prático. Tem que ter muita vigilância, a começar pelos pais. Todo pai tem que observar com quem a filha anda. E não concordar, por favor. E não dizer que é normal, que é para ter a filha, para a filha não sair de casa. Ela já está fora de casa. Ela já está fora de casa. Mombrana diz que uma adolescente não deve viver nem na saia da avó. Quando você vê uma adolescente agarrada na saia da avó, tem alguma coisa errada com essa menina. E quando você vê uma avó protegendo excessivamente uma neta adolescente, tem alguma coisa errada com essa avó. Eu vou evocar José Ferreira Ribeiro, um patriarca que nós tivemos aqui no Pará. Ele dizia, quando você vê uma mãe fazendo roupas curtinhas para as filhas, ele usava um termo, não sei se pode usar na televisão, roupas que a criança fica mostrando o fundo. Ele disse, sabe o que é aquilo? Dizia José Ferreira Ribeiro. É porque a mãe quer mostrar o fundo. E ela disfarça aquilo, aplicando para a criança. Isso acontece com o adolescente, acontece com o jovem, acontece com esse, com aquilo. Chama-se discernimento. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Não é o que é parecido. Não é o que você acha que está certo. Certo é certo. Jesus disse, sim, sim, não, não. No 24, o profeta diz assim, 24, tem que ler o texto para vocês entenderem. Por que ele fala isso? No 24, o anjo do Senhor poderia estar aqui mesmo esta noite. E talvez uma pessoa o veja e mais ninguém. Talvez na audiência uma única pessoa veja, como aqui agora, falando da audiência. Talvez é uma de vocês, é um de vocês aqui que veio para ouvir o que eu falei. Talvez não seja para todos que estão aqui. E nem para todos que estão acompanhando através da internet. Talvez tenha uma mãe, uma moça, um rapaz. Talvez seja só para um. O anjo do Senhor está falando. E ele está aqui esta noite. Mas talvez uma só pessoa o veja. E mais ninguém. Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi porque o pastor ficou falando aquilo. Só porque ele não é homossexual? Tu acha que eu tenho cara de bichona? Não tem nada, não tem jeito. Agora é uma felicidade. Que o que eu tenho de conhecidos, amigos, e ninguém nasce homossexual. Isso é falso. Ninguém nasce prostituta. Estou citando a expressão do irmão Branda. Ele diz, ninguém nasce ladrão. Ele diz, ninguém nasce ladrão, ninguém nasce prostituta. Ninguém. O profeta Jeremias fala disso, em Lamentações. Caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Todos nós nascemos justos, corretos, sinceros. Todos nós nascemos cidadãos dos céus. Não impeçais essas crianças, porque das tais é o reino do céu. Toda criança é de Deus.
Toda pessoa que nasce é de Deus e é para Deus. É o tempo. É um processo. Se a pessoa não vigiar, não tiver cuidado, esse processo é que vai apanhá-la. Camaradagem, amizade, e vai, estudos, decepções, né? Decepções, presídio. Você vai dizer, eu só está encrencado com o presídio, eu vou voltar para o presídio de novo. Mulheres da maior nível social, vai para o presídio e no dia que chega tem que casar com a lésbica, com a homossexual chefa do presídio. Todos vocês sabem o que eu estou falando. Não fique dizendo que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, que eu estou falando língua estranha. Não estou falando línguas estranhas, não. Toda mulher que cai lá, e vou ser agressivo e dizer para você, ou ela aceita casar, ou vai ser estuprada com cabo de vassoura. Então tem que casar. Tem que se tornar lésbica. E todo homem tem que se tornar homossexual. Por que é segregado determinadas pessoas por certos crimes? Hoje, em alguns presídios, para não sacrificá-los tanto. Vocês estão diante de uma pessoa que conhece o assunto. O anjo do Senhor poderia estar aqui agora mesmo, esta noite. E talvez uma só pessoa o veja, e mais ninguém. Aquela luz, aquela estrela, que passou por cima de todos os observatórios, e os magos seguiam, nenhum observatório soube coisa alguma sobre aquilo. Ninguém viu aquilo, de modo nenhum, exceto aqueles magos, que a Igreja Católica chama de 3 reis magos. Esses reis é conversa católica, não tem na Bíblia isso. Eram 3 magos. Porque era para eles a verem. Eles a viram. Aquilo foi real para eles. Deus mostrou aquilo para aqueles magos. 30. Assim é esta noite. Há alguém sentado bem ali, que pode trazer Deus à cena, quando o outro não saberá nada acerca disso. Talvez foi um de vocês que vieram hoje aqui, que está trazendo esse assunto aqui. Como você veio num bom espírito, Deus resolveu usar esse vaso frágil, mas que tem discernimento, para falar esse assunto. Talvez não é para as pessoas que estão aqui, você apenas veio para suscitar isso. E a pessoa que precisa ouvir está longe. Mas não namore com homossexual. Muitas moças caem na cilada de namorar com homens homossexuais a pedido de um outro rapaz que gostaria de possuí-la, mas não tem meios para alcançá-la, então usa esse outro rapaz, que às vezes tem dinheiro, tem cultura, tem carro, tem uma série de coisas que vai envolver aquela moça, e vem e casa, mas ele está casando com a moça para o colega dela. É uma afirmação que eu estou fazendo, eu não estou pedindo julgamento de ninguém, eu estou afirmando que ocorre isso. Então vocês que são pais, verifique se a tua filha não está namorando com um homossexual. E vai casar com ele, mas é para servir o colega. Desse jeito eu não vou terminar o sermão, né? Eu quero citar os versículos, vocês ficam me puxando para isso aí. Agora não tem nada a ver com vocês aqui, eu insisto, eu tenho consciência disso. Quantas coisas você encontra na mensagem que o irmão Brana falou há décadas, e você tem certeza que aquelas pessoas não tinham nada com aquilo, era para você hoje. Hoje você pega a mensagem e diz, isso foi para mim. Agora Deus permitiu que o profeta falasse naquele tempo, não é assim na Bíblia? A Bíblia não tem 66 livros?
Foi escrito praticamente em 4.000 anos, para ser preciso, 2.500 anos. E para que foi escrito? Hoje eu li o livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro sem nenhum valor dentro desse conceito. O livro de Cantares encontraram um dia desse. Não existia Cantares. A Bíblia já estava pronta. O Velho Testamento, o Torá. E alguém chegou e disse, eu encontrei uns pedaços de papéis ali que fala de amor. Vai buscar. Aí foram examinar. Mas que legal isso aqui. Vamos, encaixaram lá. Se você ler a Bíblia hoje, sem Cantares, você diz, estava incompleta. Não é estranho você saber que dos originais da Bíblia, nós temos apenas 5 palavras. Não tem um documento original. 5 palavrinhas no Evangelho de João. E só. O resto foi tudo passando de um para o outro. Um passava para o outro, outro passava para outro. Outro escrevia em pedra, outro escrevia em couro de animais. E assim veio passando. E não é que conseguiram formar isso aqui sem nenhuma contradição. Teve que uma inteligência cuidando disso. Então, quando tu encontra aqui alguma exortação contra você, tu deve dizer, graças a Deus. Porque isso aqui não foi feito para me satisfazer, foi feito para me corrigir. Porque ninguém me conhecia, você não estava aqui. Nós fomos salvos naquele dia do Calvário, há 2.000 anos atrás. Ninguém foi salvo hoje, ninguém. Ninguém é salvo quando levanta a mão, isso é mentira de pastor. A maioria dos pastores são mentirosos. São oportunistas, se preocupam só em ganhar dinheiro, mas tu está olhando para um indivíduo que tem mãos calosas. Eu não preciso estar enganando ninguém, não. O pouco que eu faço me dá o suficiente para comer. Nós fomos salvos naquele dia, quando ele exclamou, está consumado. Só que você chegou à terra agora. Você encarnou agora. Você não reencarnou. Isso é doutrina de um francês, de Allan Kardec. Não, você encarnou. Você tomou corpo agora. Mas você existia na mente de Deus desde aquele dia, quando Jesus estava sendo crucificado e contado com os transgressores, contado com os pecadores, Isaías 53, você estava lá. O diabo dizia, todos são meus. Jesus, para lá, vamos abrir o livro. Satanás tinha o livro, essa Bíblia não era nossa, era do diabo. Ele tomou a Bíblia de Adão, Adão era Deus, e ele tomou a Bíblia do Deus Adão. Adão era Deus tão quanto qualquer outra divindade. Adão vivia na 4ª dimensão. Adão não precisava de comer, beber, nada disso ele precisava. Adão dava um passo aqui em Belém, e o outro passo ele dava em Manaus, depois dava outro passo, estava no Macapá. Depois do outro passo estava em Londres, e assim ele ia. Pegava a linha do Equador, ele saía de manhã, quando era tarde, ele voltava lá para o Irã, lá para o Iraque, porque o paraíso está ali no Iraque. Então, ele voltava lá para o Iraque, quando era 4 da tarde, Deus descia, falava com ele, com Sara, com Eva. Assim ele vivia. Satanás o derrubou e tomou o livro dele, e agora dizia, todos são meus. E eu vou derrubar todos. E derrubou. O diabo derrubou todos. A todos. Não ficou um em pé. Satanás derrubou todos. E ainda hoje anda nessa missão. Quem der confiança para ele, derruba. Se não levar você para visitar alguém no presídio, não levar você para evangelizar naquela boca de fumo, não levar você para se meter em roda de família, você pensa que é diferente? Está no presídio visitando. Está nessas bocas de fumo por aí, dentro desse mundo homossexual, e roda de família, reunião de família, está na mesma condenação. Te mete com o primo, te mete com o irmão. O teu irmão é santo, por que ele não vem na igreja? Como é que tu deixa a igreja e vai te meter com o teu irmão? Que discernimento. Se o teu irmão não vem à igreja, fica fora de lá também. Mano, que bom, que legal. Mas olha, há uma separação entre nós dois. Eu já descobri que não ganho nada. Eu só tenho prejuízo. Me meto contigo aos sábados e falta a escola dominical. E quando eu vou, fico dormindo.
e servindo de escândalo lá. Não, mas eu não bebo, eu só faço ficar só servindo uísque. Você pensava que ia escapar, né? Não, mas eu não meto na farra. Eu não danço, eu só coloco a música para eles dançarem. Culpado no pouco, culpado no muito. Tu vai ver como tu vai queimar aquela roupa que tu tem em casa. Tu tem roupa em casa que tu não devia vestir nem no quarto de dormir, mas está guardadinho lá para essas festas malignas, perversas, festas homossexuais. Deixa eu terminar, por favor. Eu estou falando, é por causa dessa expressão. Ninguém viu. Ninguém percebeu. Estando muitas das vezes na mesma reunião, estando no mesmo culto. Como agora você diz, por que o senhor está falando hoje à noite? Porque o que eu estou falando não era para de manhã. Pessoal da manhã tinha que ouvir o que ouviram pela manhã. Você dessa noite, está ouvindo da noite. Agora você pode consultar na internet, a mensagem está na internet. Mensagem da manhã. Agora ligue o que eu estou falando agora à noite com a mensagem da manhã. Abra a sua Bíblia em São João. Melhor, em Lucas. Veja que alguns veem. Eu vou fazer você ler uma escritura. Você vai dizer, essa escritura é nova. Não tinha na minha Bíblia. Tinha. Faltava apenas posicioná-la. Ele está no templo, mas você não vê. Às vezes um só vê. Ele se manifesta e ninguém vê. Talvez um só vê. Agora veja o que está no capítulo 24. Uma reunião só de crente. E essa igreja não era de William Branham, mas era uma igreja só de pessoas cristãs. Cristãs da maior qualidade. Capítulo 24, verso 26. Você vai dizer, está na Bíblia mesmo. Claro que está, eu sou pregador da Bíblia. Capítulo 24, verso 26. Você não vai só ver, eu quero que você leia comigo. O capítulo é 24 de Lucas, e verso 24. Comigo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. 25. E ele disse, ó nécios e tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Captaram? Quem está falando isso? Jesus. Eles iam andando com Jesus, estavam na reunião com Jesus. O profeta diz, às vezes é um só. Ele diz, talvez tenha um só naquele culto. É o assunto de hoje. Você não vai dizer que não estudou isso hoje. É um só. Talvez um só tenha visto o anjo. A gente quer que todos vejam o anjo. Talvez é um só. Jesus está conversando com esses dois cavalheiros aqui. Não conheceram Jesus, não reconheceram, o meu sentido é esse aqui, não reconheceram a voz de Jesus. Eles não reconheceram Jesus e nem a voz de Jesus, disse o profeta quando eu fui entrando aqui. A luta da humanidade é porque elas rejeitam a voz do sinal. Essa palavra eu vi diretamente na entrada. Aí eu fui direto ao rapaz do controlador. Ele disse, que mensagem é essa? Ele disse, olha no vídeo. Aí eu olhei. Era a voz do sinal. Ele disse, eles não reconhecem e não aceitam a voz. Eles querem o sinal. Você sabe, se aqui tivesse havendo determinadas curas hoje,
Mesmo com os cultos nas outras igrejas, você pode calcular como estava lotado de gente aqui, atrás do sinal. Eles não querem a voz é a doutrina, a voz é o ensinamento, a voz é o que vocês acabaram de ouvir. Não vão a presídio. Essa é a voz. Não se meta com homossexualismo. Não evangelize mulher lésbica. Ela vai te pegar. Vai te atrair. Não te mete com toxicômano. Não anda com beberrão. Com festeiro. Não namora. Não dá confiança. Tu vai cair numa cilada. Tu não vais voltar depois. O filho pródigo era melhor do que todos nós. Foi e caiu na cilada. Foi viver no meio dos porcos. Foi viver no meio dos porcos. Saiu da casa do pai, da igreja, para ir ficar no meio dos porcos. Acredito, como diz a Bíblia, que ele desejou comer a comida, não comeu. A história, a gente chama de parábola, para mim é uma história. Foi Jesus que contou. Mas talvez ela deu uma provadinha. Comigo não pega nada. Olha que pega. Olha que pega. Com a minha família não acontece. Olha que tu pode ter enganado. Não conheceram. Não reconheceram Jesus. Verso 30. 30, todos. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. Só quando Jesus entrou na casa deles, irmãos e irmãs, saia daqui com temor e busque Jesus para entrar na tua casa. A porta da tua casa está aberta para todo mundo. Você até diz, a minha casa está aberta para todo mundo. Se é em nome de Deus, eu recebo qualquer um. Não faça isso. Não faça isso. Fecha a porta da tua casa. Fecha a porta. Fecha a porta da tua casa. Fecha a porta da tua casa. Fecha a porta da tua casa. Não fique ouvindo tudo, falando tudo e vendo tudo. Fecha a porta. Fecha a porta. Tem programa que o teu marido vê, mas tu não pode ver. Ou vice-versa. Tem coisa que o teu filho vê, mas você não pode ver. Porque você é de outra estrutura. Você é de outra formação. Mamãe, para com isso. Eu sou estudante. Eu entendo. Tá bom, minha filha. Então, tu entende? Vai. A mamãe não entende. Eu vou ficar com a minha cultura mesmo. Muitos de nós temos problemas porque a gente não convida Jesus para entrar. Tem espaço na nossa casa para tudo, mas não tem para leitura bíblica. Você se recorda agora de quantas pessoas já entrou na sua casa e você não pediu para fazer uma oração ao sair? A pessoa entra e sai, você não ora. Você não é cristão? Você se despede de pessoas amigas, de conhecidos. É o meu primo, é meu sobrinho, é meu filho, é meu neto. Mas essa casa aqui é reservada para Deus. Essa casa é uma casa de oração. Mamãe, eu já estou indo, já estou tarde, já estou meio porre. Tá bom, meu filho, tu está porre, mas a mamãe vai orar por ti. Tu precisa saber que tu está numa casa consagrada para Deus. Essa casa é minha, Deus me deu essa casa. Você é meu filho, você não tem direito de vir fazer bagunça aqui dentro. Nós vamos orar. Seja pastora, seja ministra, seja profeta. Tenha percepção disso. Não, vai orar. Senta na mesa sem camisa. Não. Você vai colocar a camisa para comer. E nós vamos agradecer a Deus pelo pão. E hoje quem vai orar é minha filha. Ore, minha filha. Mas eu não sei, vai aprender. Hoje quem vai orar é o meu genro. Que genro é uma classe perigosa. Mas genro tem que aprender a orar também. Então meu genro vai orar. Não, mas eu não sei orar. Você devia ter aprendido a orar antes de se meter com a minha filha. Que a minha filha era uma cristã. A minha filha está desse jeito porque o pastor dela, que é você, nem orar não sabe. Deixe Jesus entrar na tua casa. Veja-o. Deixa ele partir o pão, você vai ver como muda.
Eu anotei esse versículo, tudo isso aqui é sermão da manhã. Essas 2 horas que eu estou falando aqui, tudo é da manhã. Tudo é sermão da manhã. Não vá a presídio, não visite prisioneiro, não se meta com homossexual e com drogado. E ele dizer, tudo é sermão da manhã, não tente evangelizá-lo. Você não tem ministério para isso. Vou insistir. Alci Gonçalves que o diga. Por que o senhor não é leproso, pastor Eliezer? Porque Deus me ajudou a ser um pregador anti-lepra. Você não. Você não deveria ter se metido nisso. E que me dói é de ver o Alci hoje na mesma cama, na mesma enfermaria, onde esteve outrora naquele estado ali, contraindo lepra quando pregava para leproso, juntamente comigo. A outra escritura, com respeito, uns veem e outros não veem, uns percebem e outros não percebem, está em São João 20. Esses aqui andaram com Jesus, falaram com Jesus, lá estava Cleopas, muito íntimo. Cleopas possivelmente fosse irmão de José, marido de Maria, mãe de Jesus. Possivelmente eles eram irmãos, José e Cleopas. A outra escritura é São João. É mais para frente um pouquinho. Aqui eu vou encerrar. São João 20. É outro episódio sobre uns veem, outros não veem. Uns percebem, outros não percebem. Vai à igreja, escuta a pregação. Ah, não é nada comigo, é a mesma coisa. Deus não falou nada. Eu acho que Deus está falando muito. Você é que não quer ouvir. Insisto, talvez não tenha nada com o auditório aqui. É com alguém lá na Espanha, não sei aonde. Mas Deus sabe porque eu estou preso nesse assunto aqui. Quantos milhares não estão na porta de um presídio agora, tentando entrar, e foram avisados rapidamente? Vigie. Capítulo de número 20. São João. Disse-lhe Jesus, Maria. Maria. Disse-lhe Jesus, Maria. Só isso. Foi só o que Jesus disse. Para aqueles lá, ele citou os salmos, citou a lei, citou os profetas, comentou sobre o sacrifício de Jerusalém, entrou na casa deles, partiu o pão. Que luta para reconhecer Jesus. Aqui Jesus chegou e disse, Maria. Diga, Maria. Dê seu nome. Eu me chamo Eliezer. Eliezer. Diga seu nome. Você em casa, diga o seu nome. Nunca perca o culto. Veja onde é que Deus está falando. Às vezes é um só naquele culto. É um só que percebe, é um só que ouve. Seja você a pessoa. Hoje de manhã eu insisti duramente sobre isso. Irmão, não durma, leve a sério. Porque pode ser só para você. Aí você cochila. Você se distrai. E aquilo passa por alto. Vamos ao texto. E Maria Madalena, aqui é Maria Madalena. E Madalena, voltando-se, disse, Rabone, e quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai e anuncia a meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Capítulo 20, verso 16, nós já lemos. Agora, leia do verso 10. O 16 foi isso. Disse-lhe Jesus, Maria. Verso 10, todos. Vamos ficar de pé.
Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro, Maria Madalena. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Vocês entendem a luta aqui? Porque Madalena e Joana e a outra Maria, elas foram muito cedo ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Porque ele foi enrolado em mais de 70 metros de lençóis, mas no estado que saiu da cruz. E era permitido entre os judeus, até 48 horas, você podia pegar o corpo e ainda embalsamá-lo. E era o que elas queriam. Então elas pegaram muitos perfumes, até porque elas eram ricas. Maria Madalena era uma moça muito rica, tinha muito dinheiro. Joana também tinha muito dinheiro. Elas que sustentavam. O ministério de Jesus era mantido por elas, não era por eles. Eram as mulheres que sustentavam Jesus. Então elas foram lá, certo que iam embalsamá-lo. Levaram especialistas, que quando chegaram lá, o sepulcro estava aberto, não tinha mais corpo. Aí que foi a luta que elas tiveram. Pensa bem, quem estava com aquela sensação. Pedro, por sua vez, nem sabia que Jesus tinha morrido. Pedro só soube que Jesus tinha morrido, possivelmente, por volta das 11 da noite de sábado, quando ele apareceu lá na casa de Maria, fugitivo. Porque depois que ele negou Jesus, ele foi embora, então ele não sabe. Deve ter ficado arrasado quando Maria disse para ele: ele morreu. Jesus morreu? O mestre? Não. Se eu soubesse que ele morria, eu teria morrido por ele. Ele tinha prometido mesmo que faria isso. Ele pensou que Jesus ia dar um jeito lá e fugir. Pedro não sabia que Jesus tinha morrido. Por isso que Jesus disse: não, avisa Pedro. Diz para o Pedro que eu já até ressuscitei. Você entende isso? Não te agrada saber o cuidado de Jesus? Ele não sabia que ele estava morto. Mas Jesus queria que ele soubesse que ele já tinha ressuscitado para dar cumprimento. E que Pedro ia ser a peça fundamental, porque ia receber a chave para isso. É uma história que você tem que conhecer de cor e salteado. Você tem que dominar isso. Senão você vem ao culto e não vê Jesus. Não sente a presença dele. E eles disseram, verso de 13: mulher, por que choras? É dito que os olhos de Maria, de Madalena, estavam inchados ao ponto que ela pouco podia ver, de tanto chorar. Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tiraram o meu Senhor da sepultura, ele não está aqui, eu vi com meus olhos ele sendo sepultado, porque eu estou acompanhando ele desde as 9 da manhã, desde a hora que ele pegou o seu patímbaro com direção ao Calvário, eu estou ao lado dele, apanhei muito. Maria Madalena apanhou demais. Demais. Os apóstolos não, mas Maria Madalena apanhou demasiadamente, porque ela era a única que assistia a Jesus até o Calvário. Eu fiz toda aquela peregrinação da Via Dolorosa. É duro você fazer aquilo sabendo o que a gente sabe do cristianismo. Desde o Palácio de Antônia, onde Jesus foi flagelado, até o Gólgota, depois da sepultura. Fiz tudo isso no mês de junho passado.
chorando demais, vendo ele morrendo, despido, vendo ele morrendo, despido. Jesus não tinha um lenço em torno dele, aquele lencinho que a igreja católica coloca, isso é para satisfazer católico. Jesus não tinha nada, ele era escravo, ele foi julgado e condenado como escravo, morto e pendurado ali para ser comido por animais. Só não foi comido porque Nicodemos e José de Arimateia interferiram, só por isso. 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus. Você procura-o? Uns veem e não veem. Uns veem e não sentem, não percebem. Mas tem alguém que vem e percebe, sente. E viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mas ela viu, ela procurava. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ou quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste o corpo de Jesus, dize-me aonde puseste, e eu o levarei. Eu vim para embalsamá-lo. Aonde está o corpo dele? Disse-lhe Jesus: Maria. Diga, Maria. O assunto foi encerrado. Quando ela ouviu Jesus chamar o nome dela, o assunto encerrou. No caminho de Emaús, eles ouviram Jesus citar a lei, os profetas e os salmos. Só antes da morte de Jesus expirar no Calvário, ocorreu cumprimento de 100 profecias. Enquanto Jesus morria, 100 profecias se cumpriram. Jesus citou todas para eles. Depois citou o que estava nos salmos. Depois citou o que estava na lei. E eles. Mas como já disse, mas quando Jesus entra numa casa, a tristeza sai, o problema desaparece, a tua incredulidade é superada e você vê Jesus. E ele logo desaparece também, né? Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre? Disse Jesus: não me detenha. Ela logo se prostou para adorá-lo. Quando você vê Jesus, a primeira coisa que você faz é querer adorá-lo. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera estas coisas. Aí o resto da história vocês prosseguem. Aí vem a aparição dele aos discípulos e etc. Tenho eu razão ou não tenho de ter chamado a atenção para esses parágrafos? A beleza, a importância de você ver Jesus. Às vezes é um só. Lá em Nhangapi pareceu-me que foi um só. Pelo menos em palavras. Hoje pela manhã talvez um só viu. Talvez tenha sido você. E nesta noite, oxalá que nós tenhamos visto e ouvido e sentido. Ele é real. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é real. E o Senhor só nos trouxe aqui, até mesmo contra a nossa vontade, que nós pensávamos que não havia necessidade de estarmos aqui. Nós não saberíamos que o Senhor queria tratar dessa forma conosco. O Senhor queria chamar-nos pelo nosso nome. O Senhor nos conhece. O Senhor socorro bem presente na hora da angústia. Quando ninguém respeita o nosso nome, o Senhor nos identifica. O Senhor sabe quem somos, aonde moramos, os problemas que passamos, a necessidade que temos, o nome do nosso filho, da nossa filha, o nome do marido, da esposa, dos nossos pais. Você sabe a necessidade que temos. E estando o Senhor aqui,
E nós tendo esse encontro com o Senhor, então nós descansamos por saber que o nosso problema está sendo resolvido. Dessa maneira singela, sem gritaria, sem barulho, sem agitação, mas o Senhor está cuidando de todos nós.